Prosseguindo aí na, sobre a programação em linguagem C, vamos começar a falar das declarações de controle. Começando pelo comando if. If, que em inglês significa se, né? Então, o comando if é um comando de decisão e ele é utilizado para avaliar se uma determinada condição é verdadeira ou se ela é falsa. Aliás, é para verificar se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai executar alguma ação. Se ela for falsa, ele vai ignorar e vai pular para o próximo comando fora do comando if. Então, a forma geral dele é if, uma expressão que está dentro de um parênteses, na sequência, um comando, ou poderemos ter também um conjunto de comandos, uma sequência de comandos. Tá? Comando 1, comando 2, 3, 4, 5, etc. Bom, por exemplo, então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos só uma linha de comando. No segundo, nós temos duas, mas poderiam ser dezenas, centenas de linhas de comando. Tá? Vamos pegar um exemplo prático agora. Professor, o link que você mandou no grupo hoje é para fazer o download do programa, certo? Isso. Aí eu fiz o download e instalei ele. Aí ele chama PicC Compiler? É, É em C, né? ele, quando você fizer a instalação lá, ele tem dois instaladores lá, né? Você pode executar Sim. os dois, viu? Tá bom. É porque um é para os piques da linha 16 e o outro para a linha 18, né? Aí você instala os dois, porque aqui nós vamos usar só a linha 16, mas pode ser que futuramente você precise usar linha 18, né? Ok, já instalei, obrigado. Bom, então vamos ver um exemplo aqui, ó. If conta maior que 50, conta igual a zero. O que significa isso aqui? Ó? Esse conta é uma variável. Então, se ela chegar a um valor maior do que 50, ela vai ser zerada. Então, quando a contagem atingir um número maior que 50, essa contagem é zerada. Um outro exemplo agora. If conta maior que 50, conta igual a zero e conta mais mais. Aqui ele está executando uma sequência de duas instruções ou dois comandos. Tá? Primeiro ele zera a variável conta e incrementa uma outra variável que é conta 1. Tá? Esse mais, como nós vimos na aula passada, ele vai incrementar uma unidade a cada passagem por esse comando. Né?
Nesse caso, se a variável conta atingir o valor maior que 50, os comandos conta igual a zero e conta 1 mais serão executados. E assim a variável conta será zerada e a variável conta 1 será incrementada em 1, respectivamente. Agora o comando if-else. Nesse caso, a condição if é utilizada da mesma forma anterior, com a diferença que agora, se a condição da expressão for falsa, a condição else será executada. Ou seja, nesse caso, existe a possibilidade de escolha entre duas opções, e a sua forma é if, comando 1, else, comando 2. Então, se a expressão aqui dentro do parênteses for verdadeira, vai ser executado o comando 1. Se ela não for verdadeira, vai ser executado o comando 2. Else significa se não, né? Então, se a expressão for verdadeira, executa o comando 1. Se não for, executa o comando 2. Então, está aqui um exemplo. Se conta for maior do que zero, conta igual a zero, conta 1 mais. Se não, né, else, aí incrementa a variável conta. Acho que teve um errinho de digitação aqui. Aqui era para ser uma outra coisa. If conta maior do que 50, por exemplo, aí zeraria a contagem conta e incrementaria o conta 1. Se não, incrementaria a variável conta, né? Então, deixa eu dar uma consertadinha nisso aqui. Esse aplicativo que nós iremos usar, o senhor vai dar alguma introdução de como usar ele, abrir um novo projeto? Sim. Uhum. Ó, vai ficar meio espremido aqui, ó, tá? Se conta for maior que 50, aí vai entrar aqui, ó. Aí vai fazer conta igual a zero, vai zerar a variável conta e vai incrementar a outra variável, que é conta 1. Se for falso isso aqui, ou seja, se ele for menor que 50, se for menor ou igual a 50, né? Aí vai incrementar a variável conta. Vou arrumar aqui também, que ficou meio sem sentido do jeito que o exemplo foi feito. Então,
se a variável conta for maior que 50, então os comandos conta igual a zero e conta mais serão executados. Porém, caso o valor da variável seja zero ou menor que zero, aqui no caso seria 50, menor que 50. Bom, a não ser que ele estivesse trabalhando com números negativos, né? Aí sim. Lembrando que esse material aí não é de minha autoria, né? Eu estou aproveitando uma apostila que já existe sobre o assunto. Agora o comando switch case. Quando existem muitos valores para serem testados de uma só variável, o comando if pode ficar meio confuso ou sem muita eficiência. Aí, para isso, nós podemos usar o switch case. Então, aí você usa o switch, a variável que você quer testar, aí case valor 1 vai executar o comando 1, até que encontre um break e saia, aí case valor 2, por exemplo. Switch, aqui como variável, se tivesse x. Aí vai testar. Se x for igual a 10, vai fazer uma coisa. Se x for igual a 11, vai fazer outra coisa. Se x for igual a 12, vai fazer outra coisa. Outra sequência de comandos. E esses comandos vão ser executados até que se encontre o break. Aí o break vai fazer com que saia, que saia desse case aqui. Bom, isso aí só vai ficar mais claro quando a gente estiver programando e utilizando. Um exemplo. Então, está aqui, ó. Está testando a variável conta. Então, se conta for igual a 10, ele vai incrementar conta 1. Se conta for igual a 15, ele vai incrementar conta 2. Se conta for igual a 20, ele vai incrementar conta 1 e, na sequência, incrementar conta 2. Aí encontra esse break aqui e sai. E se não for nenhum desses, né, não se enquadrar em nenhum desses cases, vai executar o default.
que é a incrementação do conta 3. Então, nesse caso, o valor da variável conta, se ele for igual a 10, será incrementado. Se for igual a 15, é o que eu expliquei agora, o que está sendo explicado aqui nesse parágrafo. Então, após o final de cada comando aí, nós temos a cláusula break, ou a instrução break, cuja função é encerrar o teste da variável, tendo em vista já ter sido satisfeita a condição. Assim, por exemplo, aí se encontrou um break, pula fora. Vai para o próximo comando depois do fechamento de chave. Próximo agora é o laço for. Esse é um dos comandos de laço ou loop de repetição disponíveis na linguagem C e a sua forma é, nós vamos ver na sequência, for inicialização, uma condição de término e um incremento, e na sequência o comando ou um conjunto de comandos. Então você pode ter um conjunto, comando 1, comando 2. Os comandos também são chamados de linhas de instrução. A inicialização vai conter o valor inicial de uma variável. A condição vai indicar até que valor vai, onde finaliza o laço. E o incremento, que ele pode conter uma ou mais variáveis de incremento. Por exemplo, vamos declarar uma variável do tipo inteira, conta, uma outra variável também do tipo inteira, mas inicializada em zero aqui, que é a variável A. Ó. Então, olha o exemplo aqui. For conta igual a zero, ponto e vírgula, conta menor do que 10, conta mais, e o comando é A igual a conta, ou seja, A recebe conta. Então é o seguinte, enquanto a variável conta estiver variando a partir de zero, ela começa em zero, e ela for menor do que 10, a cada iteração, ela é incrementada mais 1
e a variável A recebe o valor da variável conta, tá? Até que ela seja maior do que 10. Se for maior do que 10, já sai e nem executa o próximo, né? Então, nesse caso aqui, a variável A receberia conta até o valor 10. Quando mudasse para 11, aí ela já não receberia mais, porque esse comando não seria executado. Ela já pularia fora quando essa condição aqui fosse encontrada. Enquanto conta for menor do que 10. Né? Eu falei maior, é menor. Então, no caso, seria até 9, porque quando ela for 10, quando ela for 10, ela já é, já deixou de ser menor do que 10, né? Então, não seria executada. Então, o A só receberia o valor da variável conta até 9. O próximo é o laço while. A maioria das pessoas fala while, mas a pronúncia correta é while. Então, nesse laço, os comandos são repetidos enquanto a expressão for verdadeira. Então, a forma é essa aí: while, você tem uma expressão e aí você tem o comando, né, ou uma sequência de comandos. Um exemplo aqui, ó. Variável declarada como inteira x, na sequência ela foi inicializada, x igual a zero, já poderia ter sido declarada e inicializada numa mesma linha de comando. Aí vem o while aqui. While x menor que 10, x mais mais. Ou seja, a variável x vai ser incrementada enquanto ela for menor do que 10. Ou seja, vai ser incrementada de 0 até 9, né? O programa ficará no laço de repetição while, faltou o E aqui no final, né? Enquanto a variável x for menor que 10, e o programa continuará quando o valor de x for maior ou igual a 10. Aí nós temos também o laço do while. Esse laço é uma variação do comando while, sendo que nesse caso o comando será executado antes de testar se a condição é verdadeira. Então, a diferença desse para o while anterior é que no while, primeiro ele testa a condição para depois executar a sequência de comandos. Nesse aqui, ele executa a sequência de comandos e, no final, testa a expressão.
Então, aqui o comando ele vai ser executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição da expressão. É, no, no while, se a condição, se a expressão não for verdadeira, ele nem vai executar o comando ou a sequência de comandos. Olha esse exemplo aqui. Então, aqui declaradas as duas variáveis, x e y, do tipo inteiro, do x while y diferente de 1. Esse operador relacional aqui, ó, ponto de exclamação com igual, a gente viu na aula passada, mas provavelmente vocês nem lembram demais, né? Isso aqui significa diferente, tá? Ou não igual, tá? Então, se o y for diferente de 1, ele vai executar mais uma vez. Mas se não, ele só executa uma vez. Enquanto o y for diferente de 1, ele está executando. Se o y já não for diferente de 1, ou seja, se o y for igual a 1, isso aqui se torna falso e aí ele não executa a próxima. Notação numérica. Na linguagem C, nós podemos usar 4 formas de representação numérica: decimal, binária, hexadecimal e octal, sendo mais comuns as 3 primeiras. Então, a notação decimal é a representação direta, né, como nós estamos acostumados a escrever. Por exemplo, output B igual a 10. Então, o registrador B vai assumir o valor 10 em decimal. Tá? Seria o registrador que controla o porte B do microcontrolador. Se eu quiser que esse porte do meu microcontrolador assuma um número em binário e ele é de 8 bits, aí eu vou ter que colocar antes do número que eu quero exprimir, 0B pode ser maiúsculo ou minúsculo, para ele saber que isso é em binário. Então, ó, isso aqui ele iria colocar nessa sequência de bits aqui do mais significativo para o menos significativo, né? Isso aqui seria o 2 em binário, né? O 2 decimal representado em binário, né? Desses 8 bits. Você sempre tem que preencher os bits mais à esquerda com 0. E a notação hexadecimal, né, para essa representação, vem precedida do 0x, tanto faz o x em minúsculo quanto o x em maiúsculo. Né? Então, por exemplo, output B
0x0a. Ora, isso aqui é um número em hexadecimal, né? Onde você sabe que o A em hexadecimal corresponde a 10 unidades do sistema decimal, né? Então, esse aqui e esse primeiro aqui são equivalentes, né? Agora, se eu quisesse escrever o equivalente disso aqui em binário, né? Se eu quisesse escrever o equivalente em binário disso aqui, ó, vou até colocar em vermelho aqui para ficar diferente, né? Eu poderia escrever assim, ó, output B, output B. Tanto faz eu escrever em maiúsculo quanto em minúsculo, viu? Output B. Aí eu vou colocar o número em binário, né? O primeiro nibble, segundo nibble, isso aqui seria o equivalente em binário do primeiro exemplo. Esse aqui é o equivalente em hexa do primeiro exemplo. Eu falei uma palavrinha aí, nibble. Vocês sabem o que é isso? Não, isso é um agrupamento de 4 bits, tá? Então, nibble é um agrupamento de 4 bits. Então, eu posso dividir esse byte aqui em 2 nibbles, tá? Então, esses quatro bits mais à esquerda são o nibble mais significativo. E os 4 da direita são o nibble menos significativo. Entendido? Então, vamos ver agora a estrutura de um programa em C. Em linguagem C, os programas podem ter uma ou mais funções. Isso faz com que nós tenhamos uma estrutura modular, ou seja, tenhamos blocos que podem ser acessados em qualquer parte do programa, facilitando a visualização e o entendimento do programa. Todo programa em C tem uma função principal, que é chamada de main. Main já significa principal em inglês, né? E a partir dela, o nosso programa será idealizado. Então, no mínimo, um programa em C tem a função main, a função principal. Tá?
Ele pode ter outras funções, outras também chamadas de subfunções ou subrotinas, ou subprogramas. Tá? Quem programa em outras linguagens já está familiarizado com esses termos, né? Vamos ver a estrutura básica de um programa em C no compilador da CCS. Então, está aqui, ó, um exemplo de uma estrutura básica de um programa em C, no compilador da CCS. Tá? Aqui, ó, tem o include 16F877A.H. Aqui é incluso o cabeçalho, ou header, né, para o microcontrolador utilizado. Então, significa que nesse programa está sendo utilizado o microcontrolador PIC16F877A. Esse H é H de header, que é cabeçalho em inglês. Header, cabeçalho em inglês. Né? Aqui é uma diretiva. Use delay clock 8 milhões. Significa que o clock utilizado vai ser de 8 milhões de hertz, ou seja, 8 megahertz. Né? Então, aqui é definida a frequência do cristal para cálculo dos delays. Se você estiver utilizando oscilador RC interno, você tem que colocar isso aqui também, só que você vai ter que especificar através de comandos que são chamados fuse bits, que você vai estar utilizando um oscilador interno ao invés de utilizar um oscilador externo. Bom, aqui fuses, HS, no WDT, Pilch, Brownout, essas são configurações dos fusíveis, ou dos fuses. O termo fusível em português não fica muito correto, não, mas ele é muito utilizado ainda da época que essas configurações eram feitas através de queima de fusível nos circuitos integrados. O nome ficou, mas não tem nada a ver com a realidade. Então, isso é chamado de configurações dos fusíveis, ou os fuse bits. Bom, aí, no mínimo, um programa em C tem uma função chamada main. Normalmente, essa função não retorna nada. Daí, você tem que colocar void antes do main. Alguns casos muito excepcionais, a sua função main pode ter a necessidade de retornar alguma coisa, mas normalmente não. Outras funções é que retornam alguns valores para dentro da função main. Tá? Bom, todo comentário em C, você inicia com barra, você coloca barra, escreve uma linha de comentário. Se o seu comentário tiver mais de uma linha, você pode iniciar com barra asterisco e finalizar com asterisco barra.
Então, nesse caso aqui, por exemplo, ficou errado, porque tem um comentário que usa mais de uma linha, aqui teria que ter um outro barra barra, ou então aqui teria que ser barra asterisco e terminar aqui no final com asterisco barra. Tá? Aqui, sempre que você iniciar uma função, você começa ela com uma abertura de chave e termina com fechamento de chave. Tá? Isso aí também serve para a sequência de comandos. Você inicia uma sequência com chave, abertura de chave e finaliza com fechamento de chave. Bom, como eu tinha dito, né, essas duas barras, antes das explicações, né, essas barras significa que a linha é um comentário. E se ela é um comentário, na hora de compilar o programa, esse comentário não vai ser considerado. Aquilo que eu já tinha dito para vocês, né? Nós podemos fazer comentário de outra maneira também. Você começa um comentário com asterisco, barra asterisco, finaliza com asterisco barra. Bom, qual a vantagem de você usar esse no lugar de barra barra? Se você estiver usando barra barra, o seu comentário só pode ter uma linha. Se ele tiver mais de uma linha, aí você vai ter que usar asterisco, barra asterisco para inicializar e asterisco barra para finalizar. Bom, antes de nós realizarmos nosso primeiro projeto, vamos verificar algumas diretivas. Diretivas são comandos internos e que não são compilados, sendo estes dirigidos ao pré-processador e executados pelo compilador antes da execução do processo de compilação. Se você usar uma diretiva errada ou deixar de usar uma diretiva errada, o seu programa pode até ser compilado, mas ele não vai rodar, não, ou vai fazer algo bem diferente daquilo que você queria que ele fizesse. Então está aqui, ó, um trecho onde nós temos aqui duas diretivas. Essa use delay clock e essa fuse aqui, ó. Perdão, temos três diretivas, né? Três diretivas. A primeira diretiva, a include, ela insere um programa fonte em outro. No nosso caso, nós estamos incluindo o header
do PIC 16F877A. É um arquivo de cabeçalho. Ele tem a função de definir o endereço de memória e algumas funções de identificação para o microcontrolador PIC 16F877A. Esse arquivo, geralmente, ele está localizado na pasta de arquivos de programa, o PIC-CC, numa pasta chamada Devices, né? Dentro de onde foi instalado o seu programa, o seu compilador da CCS. Tá? Então, as diretivas, elas sempre são precedidas do cerquilha, né, o jogo da velha, ou hashtag, como preferirem. A próxima diretiva é a useDelay. Essa diretiva useDelay, ela informa ao compilador a velocidade de clock do sistema que é necessária para as funções de atraso, delay US, né, que é para atraso em microsegundos, e delay MS, que é para atraso em milissegundos. Então, esse valor é especificado em hertz. Então, por exemplo, essa placa CPIC 40 que ele fala aqui, é porque essa apostila ela acompanha um kit que é o kit ACPIC 40, que nós temos ele aí nos laboratórios da Unialfa. Né? Essa apostila acompanha o kit, mas nós não vamos poder utilizar o kit em função da pandemia. Né? Então, ele é especificado em hertz. Então, se você quer um clock de 8 MHz, você vai ter que escrever aqui 8 milhões. Né? Você não vai escrever aqui só 8 ou 8 MHz. Né? Você vai escrever 8 milhões. Bom, aí vem a diretiva FUSES, que informa a configuração dos bits de controle, chamados de fusíveis. E para o PIC 16F877A, as opções disponíveis são as seguintes. Então, LP, o oscilador é LP, ou seja, um oscilador de LP, né? Não. Acho que esse oscilador LP é quando você usa um oscilador externo, mas que não é controlado a cristal. Eu nunca usei isso. Tá? Só uso o oscilador RC, que é um oscilador interno do PIC, ele não usa cristal externo. O XT, ele é um oscilador acristal, mais para frequências mais baixas. E o HS é oscilador a cristal também, para frequências iguais ou superiores a 10 MHz. No WDT, é Watchdog Time desabilitado. WDT, Watchdog habilitado. Bom, o que é esse watchdog? Watchdog, se você for traduzir ao pé da letra, é cão de guarda. Né? É um timer
que todo PIC tem, que ele é usado para monitorar se o programa travou ou se ele entrou em loop. Se o Timer estiver habilitado e ele detectar um travamento do programa ou uma entrada em loop, aí ele reinicializa o programa, volta para a posição zero do programa, para a primeira linha executável do programa. No PUT, no Power Up, ou seja, o Power Up vai estar desligado. E o PUT é o Power Up ligado. Esse Power Up é para ele dar um atraso quando você liga a alimentação, para ele não começar exatamente no instante que você ligou, porque a fonte, você pode ter um transitório da fonte e isso provocar erro. Tá? Então, ele dá um pequeno atraso até que tudo esteja estabilizado, para que não tenha mais transitório na alimentação, para o seu microcontrolador começar a funcionar. Se você desabilitar, ele não vai fazer isso, ele vai começar imediatamente. Tá? No Protect, proteção de código desabilitada. E Protect, proteção de código habilitada. Olha, para a gente programar mais rápido, nós vamos utilizar o ambiente de desenvolvimento que é da própria CCS, que é o PCW. Quando essa apostila foi escrita, o PCW nem existia ainda. Tá? Ele nem fala de PCW aqui. Lá no PCW, você pode configurar isso aqui com muito mais facilidade, sem ter que usar essas linhas de comando. Mas é bom que você aprenda, porque você sabendo, quando você programa isso lá no PCW, ele escreve o código para você, e se você for olhar lá nesse código que ele escreveu automaticamente, ele vai ter colocado exatamente essas coisas aqui. Ó. Aí, para você entender, fica bem melhor quando você sabe o que é, né? Continuando, isso aqui essa tabela aqui de baixo é uma sequência da primeira, porque lá na apostila original, aqui essa primeira parte aqui estava no fim de uma página, e isso aqui no início da página seguinte. Então, tem o no brownout, é o reset por queda de tensão desabilitado, e o brownout. Se você tiver escrito dessa forma, vai haver um reset por queda de tensão toda vez que a tensão da fonte de alimentação cair até um certo limite. Se não, se você configurar dessa forma no brownout, aí não vai existir isso. O no LVP, programação em baixa tensão desabilitada, e o LVP, programação em baixa tensão habilitada. Isso aí é para programação, a forma como você vai programar o seu PIC. Tá? Dependendo de como tiver o seu, que tipo de gravador de PIC você estiver utilizando, se você não habilitar esse LVP, você não consegue gravar. No CPD, proteção da EPROM habilitada, e CPD, proteção desabilitada. A E2PROM, você pode gravar
dados. Por exemplo, suponha que você tem um microcontrolador controlando a automatização de um portão. Aí você tem que gravar vários códigos de controles remotos das pessoas que utilizam esse portão. Aí você vai gravar numa E2 Prom, tá? Agora, se você desabilitar, se você proteger ela contra a gravação, você não consegue gravar, né? Então, para você conseguir gravar, ela vai ter que estar desabilitada. Vai ter que configurar como CPD. WRT 5%, proteção dos primeiros 255 bytes de memória do programa habilitada. WRT 25% proteção de 1/4 dos bytes totais de memória habilitada. WRT 50% seria da metade. No WRT, proteção da memória de programa desabilitada. Então, você não protege ela contra a gravação. Então, aqui seria o caso de você querer garantir que só um percentual da memória de programa seja utilizado, para utilizar essa memória para outras aplicações. Aí você teria que ser um exímio programador para saber muito bem o que você está fazendo. Não seria em programação básica que seria utilizar isso aqui. Esse recurso nós não vamos utilizar. Bom, vamos agora ao nosso primeiro projeto. Bom, primeiramente, você deve criar uma pasta no seu computador especificamente para os nossos projetos, tá? Então, você pode chamar essa pasta de microcontroladores ou projetos, tá? Então, essa pasta pode estar dentro de outra pasta. Por exemplo, você pode ter uma pasta microcontroladores para guardar o material da disciplina microcontroladores. E dentro da pasta microcontroladores, você abre uma pasta projetos, tá? Então, primeiramente, crie uma pasta projetos no seu computador para salvar os projetos desenvolvidos na disciplina.
Então, nós vamos abrir um novo projeto com esses dados aqui abaixo. O nome do projeto, PiscaLED. O arquivo que nós vamos utilizar para escrever o nosso programa vai ser o piscaled.c. Vamos começar com o circuito desse pisca-LED. Vamos ver se ele vai caber. Ainda coube nessa página. Bom, então, nesse projeto aqui, foi utilizado um PIC 16F877A e esses 8 LEDs aí. Ó. Observa que em série com cada LED, nós temos um resistor de 330 ohms. Tá? Bom, nós poderíamos montar isso aqui em protoboard, tá? Poderia ser montado em protoboard, poderia ser usado um kit para simular isso aqui, colocando no kit esse microcontrolador, tá? Mas, como nós não temos o kit disponível, vamos desenhar esse circuito aí no Proteus, tá? Vamos desenhar isso aí no Proteus. Aqui ficou meio borrado, meio difícil de enxergar tudo que está escrito aqui, mas na hora que a gente abrir esse microcontrolador lá no Proteus, vai ficar mais fácil de enxergar. Tá? Professor, você já mandou o link do Proteus lá no grupo? Para baixar o programa, não, porque até o semestre passado, a gente tinha uma licença que foi liberada para os professores e alunos da Alfa para até o final de 2020. Aí, esse ano, eles não quiseram renovar ela, né? Você vai ter que arranjar um pirata. Tá? Se você não tiver nenhum, eu posso passar o do 7.7. Agora, se você conseguir uma versão mais nova aí, 8 ponto alguma coisa, tá? Para vocês que são craques em baixar software pirata, isso não vai ter problema, não. Né, eu Só tenho, que, eu tenho instalado no notebook, mas porque eu tô com Covid, eu tô isolado aqui, o notebook tá com minha mulher. tá. E o Proteus, você acha muitos Proteus craqueados aí na internet, só que muitos deles estão incompletos, tá? Também às vezes você baixa ele, funciona uma parte, não funciona outra, né? Então, como é que está a sua Covid aí?
tá grave não, né? Tá dando pastiola ainda, né? Essa semana tá dando, semana passada eu não vi nada. Até ontem não consegui assistir, não. A cabeça ficou muito zonza, doendo. Mas melhorei bastante, graças a Deus. Não deu nada grave, não. Não alterou nada no pulmão. Difícil para respirar? Não. Foi só um dia só, mas assim, foi psicológico. Porque do nada você fica isolado, sozinho. Aí você é casado, tem criança. Toda hora tem a correria do dia a dia, né? Aí você para assim de uma vez. Eu tentava vir pro computador estudar, a cabeça doía pra caralho. Aí eu tinha que ficar deitado o tempo todo. Aí de ontem pra hoje eu melhorei demais. Aham. Então, nós vamos esquematizar isso aí no Proteus, só que não vai dar tempo agora, né? Vai ficar para a aula de amanhã, né? Então, na aula de amanhã. Ok? Então amanhã a gente prossegue. Aí a gente esquematiza isso aqui no Proteus, já escreve o programa dele, já compila, já simula e vamos ver o que que o compilador nos entrega, ok? Então isso aí fica para a aula de amanhã. Então amanhã a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Encerrando a gravação.